104 FM, muito bom dia! Nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que está nos acompanhando desde as 5 horas da manhã, a programação da Rádio 104 FM através das ondas sonoras aqui da nossa programação. Beijo carinhoso para todos. Iniciamos aqui as nossas atividades desta quinta-feira, onde realizamos o podcast semanal. E o tema de hoje é um tema pra lá de importante. É um tema que vem sido discutido, vem sido estudado no mundo inteiro e não somente em Alta Floresta. Afinal de contas, como anda a sua saúde mental? Como você vê que está a sua saúde mental? Você anda sofrendo algumas frustrações, alguns problemas que chegam a um ponto da sua vida e você fala, eu não aguento mais. Não aguento mais sofrer, não aguento mais pelejar, parece que tudo que eu faço não dá certo. E aí chega em um determinado ponto que você fala, eu preciso tirar, ceifar a minha vida. E aí? Por que existem esses pensamentos de negatividade, esses pensamentos de querer desistir, de lutar, para ter uma vida melhor, uma vida feliz, em busca dos seus ideais, e desiste de tudo? É isso que nós vamos descobrir ou aprender um pouco com a psicóloga, nossa convidada especial desta semana. Se você conhece alguém que já teve algum distúrbio, mental, você que conhece alguém que tem ou que está sofrendo por depressão, você que está passando por todos esses diagnósticos, esses comentários que eu acabei de fazer agora, sente que você não está legal, aproveite a oportunidade hoje, porque nós vamos falar e tratar de vários assuntos relacionados à saúde mental, que acredito eu que é uma das saúde que mais deve ser discutida. Infelizmente a gente acaba não tendo muitas oportunidades, mas nós estamos aqui exatamente para isso, para levar informação para você, amigo ouvinte, para prestar serviços de utilidade pública de uma maneira leve, fácil, direto e reto. Hoje nós vamos falar sobre o tema saúde mental. Convidada especial Poliana Santos, a nossa psicóloga, já está conosco nos estúdios. E nós vamos falar um pouquinho sobre a Poliana, para você conhecer os trabalhos em que ela realiza no município de Alta Floresta. Psicóloga Poliana Santos, ela atende pelo CREA, Corregedoria Regional de Educação, a todas as escolas de jurisdição estadual aqui no município de Alta Floresta do Oeste, onde ela trabalha com realizações de acolhimento aos alunos e servidores quando encaminhados para ela. Ela faz trabalho também de prevenção em saúde mental nas escolas, como palestras, oficinas e grupos. Ou seja, nós vamos conversar agora com uma profissional experiente, e conhecedora do que nós abordamos nesta quinta-feira, que é saúde mental. Poliana Santos, nosso muito bom dia, seja bem-vindo aqui à Rádio 104 FM, neste podcast desta quinta-feira, onde nós vamos tratar de um assunto importante, não somente para toda uma comunidade alta-florestense, mas é um tema que tem afligido muitas pessoas no Brasil inteiro e no mundo inteiro. Afinal de contas, todos os dias alguém ceifa a sua própria vida, E aí? A gente vai entender o porquê que isso acontece, ainda mais ainda no Setembro Amarelo. Estamos fechando este mês, que é um tema que é muito tratado, ou pelo menos um pouco tratado a mais do que o normal durante todos os meses do ano. E mesmo chegando ao finalzinho, é importante que a gente não deixe passar em branco. Bom dia, se apresente, gostaria que você falasse da Poliana Santos, da profissional que você é, para as pessoas terem um pouco de conhecimento aí da profissional que nós trouxemos aqui no podcast de hoje. Obrigada, bom dia pessoal. Eu me chamo Poliana, sou psicóloga. Eu me formei em 2017, eu atendo clínica desde 2018, já atendi pela prefeitura, no posto de saúde, agora eu estou na CREA, atuando junto às escolas de jurisdição estadual aqui no município de Alta Floresta. E eu fico muito feliz pelo convite, porque realmente, Poli, é um assunto muito importante e que a gente precisa conversar sobre isso em todos os ambientes de diálogo. É importante a gente falar sobre esse tema, não só no setembro, É um tema que a gente vem debatendo desde o início do ano, é o ano todo a gente falando sobre isso. E é importante a gente falar sobre saúde mental, porque se for parar para pensar, é algo que vem afligindo a sociedade. E adultos e crianças, Adultos e crianças, exatamente. Atuando nas escolas, a gente consegue perceber exatamente isso. Adultos, crianças, os jovens estão muito sofrendo com essa questão. Como dizem, a ansiedade é o mal do século. É algo que vem afligindo muito a população e é importante a gente falar, porque a gente vai conhecendo sobre um assunto, debatendo sobre, conversando sobre isso.
Ótimo, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Imediatamente você, sim, nossa, vou ficar, né? Ficou muito feliz, inclusive, eu mais ainda, toda a diretoria da rádio. Inclusive, já vamos registrar aqui, afinal de contas, ninguém é bom sozinho. A gente tem uma equipe, né, em volta, em torno de todas as quintas-feiras que preparam, né, uma programação especial, prepara o coffee break, prepara o tema, prepara as perguntas, prepara os convites. E é muito importante a gente também agradecer, porque sozinho, infelizmente, ninguém é bom. Então, já quero aqui parabenizar e agradecer a minha equipe, né, a minha diretora-geral, Joslaine Dias, minha assessora, a Cleusa Tolotti, nosso produtor, diretor Rudinei Balcheiro, onde a gente tem realizado aí todas as quintas-feiras, Poliana, o podcast, e graças a Deus vem crescendo, né? Semanalmente, vem crescendo aí a cada programa, onde a gente vem prestando serviços para a comunidade, e o tema de hoje também é uma prestação de serviço, né? Porque eu gostaria que você falasse, vamos começar do Setembro Amarelo. O que acontece no mês de Setembro Amarelo em todo o Brasil? Primeiro vamos só contextualizar, entender um pouquinho de como que começou essa campanha. A campanha ela iniciou lá nos Estados Unidos em 1994, após um jovem de 17 anos cometer suicídio. E ele vinha sofrendo de doença mental e não era observado, né? Pela família, pelos amigos, ninguém observava isso. E aí, no mês de setembro, foi quando ele cometeu o suicídio, em 1994, e aí a partir disso, coincidentemente, ele tinha um Mustang amarelo, um carro amarelo, e aí no funeral a família distribuiu alguns cartões amarelos com algumas frases motivacionais. E aí desde então iniciou essa campanha. Aqui no Brasil começou em 2014 com a Associação Brasileira de Psiquiatria e de Medicina, e aí começaram esses debates sobre a importância de falar sobre isso, né? O foco da campanha é prevenção ao suicídio, valorização à vida. E aí foi quando começou essa campanha. E é muito importante a gente falar disso, não só no mês de setembro, mas falar de saúde mental, porque é isso que a gente precisa debater e discutir. É verdade. Para a gente começar, o que são transtornos ou doenças mentais, para quem não tem essa informação precisa e técnica, né? Então, as pessoas têm toda uma questão muito, um estigma muito grande em relação às doenças mentais. Primeiro porque tem um pensamento errado de associar saúde mental à ausência de doença mental, né? Eu tenho saúde, se eu não tenho doença, eu tenho saúde. E não é isso, né? Vai muito além de todo esse contexto. E as pessoas têm muito receio de, por exemplo, um diagnóstico de transtorno mental, que é realizado, inclusive, com profissionais, com equipe multiprofissional, psicólogo, psiquiatra, neurologista, e essa avaliação tem que ser por parte desses profissionais para que tenham um diagnóstico de algum tipo de transtorno mental. E é importante o tratamento. As pessoas têm muito preconceito em buscar ajuda, porque tem medo, receio, fala, não, eu não tô louco, não tô doido, e tem esse pensamento, e aí se adia esse processo de procurar ajuda, de entender que não tá bem e procurar ajuda. Mas não a gente precisa entender que transtornos mentais têm tratamento. Poliana, ao seu modo de ver, você acredita que, eu vou falar em termos do Brasil, né? Se bem que é um tema internacional, tanto é que isso começou através deste aluno que estudava e se suicidou na escola, tinha problemas psíquicos, etc. Mas falando aqui, trazendo para o nosso país, para o Brasil, você acredita que isso é cultural? Esse negócio de você ter que fazer terapia ou procurar um profissional da área, né, da psicologia, um psiquiátrica, um neuro, um psicólogo. Se procurar um profissional desse é porque é doido, entendeu? Por que ou existe isso no mundo inteiro, é as mesmas frases que se repetem no mundo inteiro, ou isso é mais cultural, mais do nosso país? Porque desde quando eu me conheço por pessoa, né, eu sempre ouço, você tá bem? Não, não tô bem não. Ou você vê comportamentos de pessoas que você conhece e vê que de repente não é hábitos normais, né? E você pensa, tem que procurar uma ajuda, né, psicológica e tal. Eu não, eu tô ótima. Você acha que eu tô doido? Imagina, eu tô ótima. Sim. E assim, é cultural, é do nosso país, ou isso acontece no mundo inteiro? Eu não vou procurar não, porque eu não tô doido, bati a cabeça. Por aí vai, né? Eu acho que é uma cultura mundial, mas aqui no Brasil a gente tem uma tendência a ter essa educação desde sempre.
A gente está quebrando muito preconceito, ainda bem. Nos últimos anos a gente vem quebrando muito preconceito em relação à saúde mental. Mas é exatamente isso. Todo lugar que eu vou, inclusive nas palestras que eu vou nas escolas, eu pergunto, vocês já ouviram falar que, por exemplo, psicólogo é coisa de doido? Todo mundo já ouviu alguém falar isso um dia, né? Sim. E é uma coisa cultural que a gente vem desde dos nossos avós, os pais falando isso. E uma questão importante também, os homens têm muito mais dificuldade de procurar ajuda, né? Porque tem toda essa questão da masculinidade. E é uma coisa cultural. É uma cultura que vem sendo pregada o tempo todo e a gente vai internalizando isso. E muitas vezes as pessoas têm esse receio, falar individualmente assim, sabe? Eu não vou procurar, as pessoas vão me julgar. Alguém vai me ver entrando no consultório, vai falar assim, vixe, aquela lá deve estar, hein, com problema, sei lá. Exatamente. Mas esses estigmas, eles prejudicam muito, porque a pessoa adia para ir procurar ajuda, ou a pessoa, inclusive, deixa de procurar ajuda para não ter esse julgamento dos outros. Infelizmente. Existe isso com um profissional da área de psicologia, é muito mais forte na psiquiatria, né, porque fala, não, se for no psiquiatra é porque... Já chegou no limite. Já chegou no último estágio, né, e não é isso. A gente precisa entender que o tratamento é muito importante, eficaz e que precisa, alguns casos realmente precisa ser encaminhado para psiquiatra, mas que é importante e não é fraqueza. Aproveitando o gancho, eu gostaria que você falasse um pouco relacionado pessoas que têm problemas, né, que estão ali passando dificuldades, né, na sua vida emocional, mas assim, o que muitos também têm medo, antigamente era normal, né, e eram autorizados. Eu não sei se você tem propriedade nessa pergunta, mas é uma pergunta até meio que pessoal, porque eu já assisti muitos filmes e séries em que pessoas com problemas psíquicos ou não, eram internadas à força em clínicas, né, particulares ou não, né, com a permissão, né, do paciente. E eu gostaria que você falasse se isso ainda existe, né, se esses possíveis pacientes têm o direito, né, de escolher se quer fazer o tratamento, se não, se eles podem entrar forçado, porque eu já ouvi falar que muitas coisas mudaram em relação ao tratamento psíquico, né? Sim, ainda bem. Ainda bem que mudaram, muitas coisas. Antigamente era choque, elétrico, porque a gente vê em filmes, realmente, né, acontecia mesmo? Sim, antigamente os manicômios, inclusive, se vocês puderem dar uma pesquisadinha, sobre o manicômio de Barbacena, que foi aqui no Brasil e que foi algo que marcou a história do nosso país e que, inclusive, muita gente não conhece. Eu quero que as pessoas que estão nos ouvindo, se tiver a oportunidade de pesquisar, estudar um pouquinho lá sobre o manicômio de Barbacena, vai entender um pouquinho como que era isso antes. Porque as pessoas falam assim, mas antes não tinha isso. A quantidade de transtornos diagnosticados agora. Mas é porque antigamente as pessoas eram ditas como doidas e eram internadas nesses lugares, às vezes compulsoriamente. Às vezes as famílias, né, mandavam crianças, adultos, idosos, enfim, toda a faixa etária, eles eram internados ali e o tratamento era feito de forma muito ofensiva, com choques, como você falou, a medicação era de qualquer forma, né, passada ali para aqueles pacientes. Mas, graças a Deus, os conselhos já vêm lutando em relação a isso, né? A luta antimanicomial, que não é dessa forma que a gente vai tratar, porque a gente precisa entender que o olhar para o paciente tem que ser com respeito, com empatia, da sociedade também, inclusive, porque o adoecimento mental é algo muito sério. E a gente precisa entender que o julgamento não resolve em nada, não ajuda em nada a esses pacientes que estão enfrentando isso. Qual o conselho que você dá para pessoas que sofrem algum tipo de preconceito? Você atende alunos, professores, né? E eu tenho certeza que, por exemplo, os alunos, muitos deles sofrem algum tipo de preconceito. Eu gostaria que você comentasse sobre esses preconceitos que são atingidos aí nas escolas entre os alunos. Sim, acontece. Muitas pessoas têm muito preconceito em relação a isso. É muito comum, às vezes, o acolhimento que é encaminhado para mim, o aluno que é encaminhado, eu faço esse acolhimento na escola. E às vezes eles ficam com esse receio de, eu saí da sala da psicóloga, os meus colegas vão me ver saindo da psicóloga e vai ter um julgamento muito grande. Mas a gente precisa entender que, primeiramente, a gente não tem controle sobre o que as pessoas pensam e a gente precisa entender que o tratamento
psicológico, a terapia, né? Para ser eficaz, o paciente precisa querer isso. O primeiro passo para a eficácia do tratamento é reconhecer que precisa de ajuda. É falar, não, eu acho que eu realmente preciso e buscar ajuda. Entendi. Poliana, eu fiquei muito feliz quando nós chegamos em uma conclusão de falarmos sobre esse tema saúde mental. Inclusive, já temos aqui algumas participações, nós já vamos aqui confirmar. Inclusive, nós vamos aqui confirmar, né, e cumprimentar alguns ouvintes, internautas, seguidores que estão aqui ao vivo conosco. O Carlos, ele mandou mensagem e também mandou uma foto. Vou até mostrar aqui para os nossos ouvintes aqui, ó. Aqui mandou foto, mandou tudo, né? Oi, Poliana, bom dia, sou o Carlos, estou aqui todos os dias ligados com você e todos vocês nessa maravilhosa rádio. Eu e minha esposa Isabel não conseguimos viver sem ouvir vocês. Mais um grande beijo a todos. E você pode ter certeza, o dia que eu falto na rádio, que por algum motivo eu não consigo vir trabalhar, eu sinto tanta falta, porque nós temos os melhores ouvintes do Brasil, Poliana. Ah, com certeza. Eles são os meus amados, meus queridinhos. Um beijo, viu, Carlos, a sua esposa Isabel. A gente agradece o carinho, né, que não tem preço no mundo que pague o carinho, né? É tudo espontâneo. Você vê, deixa os afazeres, manda foto pra gente pra dizer, ó, confirmando que eu estou ouvindo, né? Muito obrigada, viu, seu Carlos? Também aqui outra mensagem, deixa eu ver aqui. Bom dia, Poliana. O seu programa está acredito que muito bom, né? Nós estamos aqui na chácara ouvindo o programa, tá, Poliana? E toca a música do Eduardo Costa, Eu Aposto. Eu vou tocar pra você logo após o nosso podcast. Muito obrigada, viu? Maria Isabel, curtindo a 104, o Michel e outros aqui. Vamos tentar acompanhar algumas participações, porque o pessoal tem mandado perguntas. E na medida aqui do podcast, né, Poli, nós vamos aqui atendendo a todos que participarem. O Kleber Seti mandou bom dia, a Kelly Santos, também a Neide Neres Hernandes, também a Valdilaine, o Alex, bom dia, Alex, também a Nunes da Silva, o engenheiro Igor, deixa eu ver, Joiciane, também aqui participando conosco, deu uma travadinha. Já vi a Bruna ali também, um abraço, Bruna. Italiano, Solto, Triângulo no coração, a Gepossa, a Márcia Azevedo lá da Mega Modas. Obrigada, Márcia. O Carlos Gardel, também a Isabel Caroline, o Alex Blanc. O Alex Blanc, ele mandou mensagem parabenizando a Rádio 104, né, pela iniciativa e pelo tema que nós iríamos abordar hoje, e mandou um direct, inclusive, pra gente, parabenizando aí a programação e por termos escolhido uma profissional do seu gabarito, viu, Poliana? Exatamente. Parabéns aí. Um abraço pro Alex. Muito obrigada. A Neuzito, o Alex tá lá em Cacoal, né? Sim. E ele falou que ia fazer de tudo pra acompanhar ao vivo a live e tá acompanhando. Que ótimo. Que lindo! A Solange Carraro, deixa eu ver, Rubim, Ana Clara dos Santos, João Paulo Gonçalves, a Silvana dos Santos, Mandi, Marciana, deixa eu ver aqui, a Bruna Santos. A Bruna, ela é parente sua, essa Bruna? Quase parente. Ela é sobrinha da minha tia. Ela parece você também, sabia? Você acha? Eu acho. Que bom, porque ela é linda. Poli, linda. Ainda bem que ela mandou, foi pra mim o linda, tá? Porque são duas Poli, então eu vou entender que foi pra mim, tá, Bruna? Foi pras duas Polis, tudo bem. Uma Poliana dá trabalho, imagina duas, meu povo. Olha aí, que maravilha. É bonito. A gente tá quebrando um pouquinho o protocolo pra dar uma suavizada, uma leveza aqui nessa programação, né, no podcast, mesmo que seja um tema importante, sério, grave, mas a gente quer levar a informação de uma maneira que todos possam entender, né? E que não seja de uma maneira obrigatória que você tem que colocar na sua cabeça e ponto. Não. A gente está aqui para levar informação, para que as pessoas entendam que o melhor de tudo é você não se preocupar com o que os outros estão pensando de você. É importante que você se olhe no espelho e se preocupe você com você mesma, né? De você pra você. Exato. É mais ou menos por aí? Será que deu pra entender o que eu quis dizer, Poliana? É exatamente isso. Na verdade, a gente passa muito tempo preocupado com o julgamento dos outros, o que os outros vão pensar, o que vão falar, e a gente acaba deixando de se analisar, de pensar assim, como eu estou,
como está as minhas questões emocionais, como eu estou lidando com os meus sentimentos. E essa análise é muito importante para a gente ter esse reconhecimento e entender o momento de procurar ajuda, né? De procurar ajuda profissional. E reconhecer que isso não é fraqueza, muito pelo contrário, né? Reconhecer que precisa de ajuda é um ato de força, de coragem. É verdade. A Mônica e o Mário Pelissari também curtindo, assistindo, nos acompanhando. O pessoal, quem puder compartilhar para que essa live, né, esse podcast possa levar conhecimentos para o maior número de pessoas possíveis, né? Nós estamos aqui prestando serviços, a gente está aqui para levar informação. E um tema, o Poliana Santos, psicóloga, né, de Alta Floresta, grande profissional, que eu vejo muito as pessoas se preocuparem, inclusive nós falamos sobre isso antes de começarmos o programa, relacionado às redes sociais, por exemplo. Muitas pessoas se preocupam, especialmente a maioria das mulheres, em questão estética, né? E se preocupar em estar sempre muito bem vestida, né? Se preocupar aí de estar sempre com o seu botox em dia, ou isso, ou aquilo. Por quê? Sentem medo de serem... Nossa, mas fulano tá muito feio, tem que se cuidar. O padrão de homens e mulheres que hoje o mundo, ele pede. Na sua concepção, você acredita que tem sofridos assim, pessoas têm sofrido mais com depressão, que esses problemas de se suicidar, devido a essa cobrança, esteticamente falando, que hoje existe no mundo inteiro? Exatamente, é um tema bem importante, porque existe realmente essa cobrança, nós estávamos conversando há pouco, né? Não é permitido que você envelheça, por exemplo, e se coloca em busca de padrões inalcançáveis, que você nunca vai conseguir ter, porque nós somos diferentes, nós temos jeitos diferentes, altura diferente, cabelo, corpo, e aí a gente se coloca numa posição de ter que alcançar um padrão. E que padrão é esse? E para quem que eu estou fazendo isso, né? A gente às vezes se preocupa muito com o que o outro vai pensar. Eu tenho que estar bonita porque as outras pessoas vão me ver assim, vão falar isso, vão achar isso ou aquilo. Mas quando a gente tem esse olhar individual, olhar para si mesmo, de como eu estou, de como eu me sinto comigo mesma, a gente começa a deixar de querer seguir esses padrões ou de querer buscar incessantemente isso, porque é algo que a gente nunca vai alcançar e que gera realmente um adoecimento mental muito grande, porque você se coloca numa situação que gera ansiedade, que gera frustração, e aí abre portas para os transtornos, né? Para a depressão, por exemplo, porque você vai se colocar sempre numa posição que você nunca vai conseguir alcançar aquilo ali. É um nível que você nunca vai chegar, porque não existe, não é um padrão alcançável. Não existe, exatamente. Por isso que nós somos diferentes um do outro. E ainda bem que nós somos diferentes. É muito importante a gente reconhecer que as diferenças são ótimas para a nossa vida. E a gente não pode se colocar num padrão de ter que alcançar isso, o corpo ser dessa ou daquela forma, né? Porque o que a gente vê nas redes sociais é uma beleza, assim, algo que o cabelo perfeito, a pele perfeita ou o corpo perfeito. A gente esquece que isso tem filtro, tem Photoshop, tem plástica, tem maquiagem, tem um monte de coisa que pode influenciar nisso. Poliana, as doenças mentais, elas são prevalentes em algum público específico ou podem acometer aí toda a população? Sim, toda a população. E eu acrescento ainda essa pergunta ainda, se é de geração também? O fator de adoecimento mental tem muitas questões genéticas que podem influenciar, questões de traumas na infância e tudo mais. Só que a gente tem que primeiro partir do princípio que saúde mental é um assunto de política pública. E que, por exemplo, as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, é óbvio que é muito mais fácil para que elas tenham um adoecimento mental. Por quê? Se a pessoa não se alimenta bem, não tem dinheiro nem para comer, vive em vulnerabilidade, as chances de desenvolver um transtorno, por exemplo, de depressão é muito mais fácil. Mas todo mundo está sujeito a isso, porque nós o tempo todo estamos vivendo e sentindo emoções, sentimentos, e a gente está sujeito a isso. Por isso que a gente tem que ter esse olhar e saber entender como eu estou me sentindo, até que ponto esses problemas estão me afetando no meu dia a dia, porque a gente também tem que reconhecer quando começa acender uma luzinha de alerta na nossa cabeça. Peraí, isso está começando a afetar no meu dia a dia, não estou conseguindo dormir bem, eu não estou conseguindo me alimentar bem. É hora de reconhecer que tem alguma coisa ali que está dando sinal de que não está bem. E aí procurar
ajuda. Tá certo. Quais os sintomas ou sinais que indicam um problema de saúde mental? Você como profissional. Tem muitos sinais e sintomas que podem aparecer, mas alguns deles, por exemplo, insônia, muita dor de cabeça, você perde o interesse por atividades que antes você gostava, você vai começando a querer se isolar mais, não querer sair de casa, deixando o convívio com os amigos, dificuldade para dormir, dificuldade para se alimentar ou desconta na comida, acaba comendo mais. São sinais de alerta de que algo não está bem, que a gente precisa procurar ajuda. Poliana, é o seguinte, por exemplo, nós temos aqui, eu vou falar isso por conta. A gente tem uma concepção de que quando nós estamos próximos de profissionais como você, psicólogo, né, psiquiátrico, enfim, com profissionais que trabalham, né, da área da saúde mental, por exemplo, a impressão de que nós estamos sendo sempre vigiados ou estamos sempre estando assim analisado. Qualquer comportamento que você faça é como se você estivesse sendo julgado comportamentalmente falando, né? Uhum. Na sua opinião, isso também é coisa da cabeça? Ou vocês realmente têm esse hábito de analisar até mesmo dentro de casa, ou às vezes passa batido dentro de casa e não vê alguns problemas cotidianos que acontecem entre a família e as pessoas que vocês atendem fora? Entendi. Essa pergunta é bem recorrente. Está me analisando, o psicólogo está analisando. Inclusive, todo mundo. Neste momento eu estou... Está sendo analisada, pô. Não. Não, é óbvio que às vezes... De forma espontânea, a gente analisa algumas coisas de forma específica, diferente, mas você perguntou essa questão em casa, né? Se a gente consegue observar. A gente consegue sim observar, mas o olhar é diferente porque a gente tem um envolvimento emocional, por isso que psicólogo não atende parente, amigo, família, porque a gente tem um olhar de envolvimento, de sentimento ali, e talvez talvez não, é diferente do contexto de análise clínica. Mas a gente não fica analisando todo mundo o tempo todo, mas a gente consegue ter algumas identificações diferentes, né? Mas vocês não estão sendo analisadas, você não está sendo analisada por mim nesse momento. Ai, tá bom. Ai, que medo, Brasil. Olha, é o seguinte, outra curiosidade, por exemplo, hoje em dia, tá tão difícil relacionamento sério com alguém, né? Tá difícil para os homens, tá difícil para as mulheres, né? E como você consegue ver, você consegue analisar que a geração contemporânea mudou radicalmente o seu comportamento da época dos nossos avós, dos nossos pais, né? Porque hoje, por exemplo, é normal você receber, normal, abre aspas e fecha aspas, né? Você querer ganhar um presente e falar assim, então me manda um Pix. Mas antigamente era o quê? Um botão de rosa, uma serenata, né? Você consegue descrever as dificuldades de ter um relacionamento sério hoje, entendeu? Em que fator? Estudando o comportamento dos homens e das mulheres. Porque a maioria hoje você vê alguém, tô sofrendo por amor. Aí você vai, eu tô sofrendo. E hoje não é só homem ou só mulher, né? Todos os sexos, né? Hoje vive na sofrência. Mas é porque mudou o comportamento de lá pra cá, entendeu? Uhum. Ou é o fim do mundo mesmo? As duas coisas. Não. Na verdade, assim... Essa questão de relacionamento, tem muitas coisas que influenciam. Acho que eu tô fazendo terapia, viu, gente? Eu acho, vamos começar. Tem muitas coisas que influenciam. Na verdade, eu acho que a primeira questão que deve ser colocada em questão é a seguinte. As pessoas, elas não estão se amando o suficiente. Você com você mesma, como você se observa, se ama. E aí a gente busca no outro esse reconhecimento, preencher algo que está vazio em nós. E não é essa a proposta de relacionamento, na verdade. Essa questão que você trouxe, né, de antigamente, os relacionamentos como eram. A gente também pensa assim,
como as mulheres vêm ganhando espaço, né? E ainda bem. Graças a Deus. A luta das mulheres, ainda bem. E antigamente a mulher tinha um lugar de submissão. E hoje a mulher tem outro espaço. E talvez isso faça com que ela não aceite qualquer coisa, não permita qualquer tipo de relacionamento, né? Mas que realmente, como você trouxe, está difícil atualmente essa questão de relacionamento. Mas é importante entender que para eu estar num relacionamento, entrar num relacionamento, eu tenho que estar bem comigo mesma, eu tenho que gostar de mim, e eu tenho que buscar alguém para ser um parceiro, uma parceira, não para completar algo que falta em mim, uma ausência, uma falta. Não é essa a proposta. Eu acho que é nisso que a gente se perde às vezes num relacionamento. Coloca o outro no lugar de ele é mais importante que eu, por exemplo. Não é. Geralmente as pessoas cuidam mais, né, do seu pareja do que de si mesmo quando está em um relacionamento, onde deveria cuidar de si mesmo, né? E curtir o relacionamento, independente se for um namoro, um noivado ou já o casamento, mas as pessoas tendem a querer cuidar mais do outro e esquecer de si, aí onde começa a problemática, né? E não só cuidar, controlar o outro, né? Quando você não recebe a mensagem, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Me esqueceu. Geralmente vai no seu consultório ou no atendimento onde você trabalha ou nos órgãos públicos onde você atende adolescentes, inclusive, né? Adolescentes, alunos das escolas públicas ou professores que trazem problemas pessoais e na hora de trabalhar muitas das vezes não consegue, porque nós somos seres humanos, isso é normal, né? E o que você, assim, lógico que sem citar nomes, mas o que você geralmente fala, além de você ter acabado de citar, de se amar mais, de colocar você em primeiro lugar, mas a gente sabe que na vida real, na prática, não é assim, né? E muita gente está nos assistindo, nos acompanhando para ouvir a palavra mágica, né? Porque a pílula da felicidade também não existe. Não. A pílula da solidão, da tristeza não existe, né? Vou tomar e vou esquecer e pá. Então eu vou procurar um profissional da área e eu vou chegar nele com essa minha problemática e o tratamento vai começar fazendo o quê? As pessoas buscam no outro uma validação, uma aprovação. E isso gera um desconforto emocional, porque isso pode não acontecer. As pessoas podem não reconhecer o que eu estou fazendo. E essa busca chega no resultado final, que é a frustração, a decepção, porque isso não acontece. E essas questões de relacionamento também estão ligadas nisso, né? Eu tô falando isso, perguntando, batendo mais uma vez assim, né, nesse requisito, porque tem muita gente mandando mensagem, fala pra ela o que a gente tem que fazer, pergunta pra Poliana Santos o que a gente tem que fazer quando tá sofrendo por amor, entendeu? Se é normal sofrer por amor. É normal sofrer por amor, gente? É normal. Na verdade, é normal o sofrimento. Nós somos seres movidos a emoções. E a gente, em determinado momento, fica triste, fica com medo ou com raiva. Isso é normal. A gente precisa compreender a normalidade de estar triste, de não estar bem o tempo todo, porque ninguém está bem o tempo todo e tudo bem. Mas não existe um remedinho mágico que você vai tomar uma vez e vai ficar feliz para sempre. Não é isso. A terapia é um processo de construção e que demanda tempo, né? Quando os pacientes chegam para mim na terapia, eu falo, olha, é um processo. Não é do dia para a noite, porque às vezes você chega ali na ânsia, né, de querer melhorar a vida em um dia, e não é dessa forma que acontece. É com o tempo, é um dia de cada vez, é vivendo os sentimentos, vivendo as emoções, inclusive as emoções não tão boas de sentir, como a tristeza, porque também a sociedade ela cobra de nós, Poli, que nós estejamos felizes o tempo todo. Sorrindo, bem, né? E a gente não tá. Ninguém tá bem. E tudo bem. Essa cobrança é muito forte. Porque, não, você tem que estar bem. Ah, não, mas eu não tô, hoje eu tô triste por isso. Aí a pessoa fala assim, mas você tá triste por causa disso, mas é tão pouco. Não, não fica assim, fica feliz. E aí esse julgamento não ajuda essa pessoa. Aí ela vai se retraindo porque ela não pode falar que ela tá triste, porque não é socialmente aceito que você esteja triste. Você tem que estar feliz, alegre, contente o tempo todo. Ou demonstrar, né? Isso. E aí as pessoas se escondem. Né? Eu demonstro isso, que eu estou feliz, estou alegre nas redes sociais e que está tudo bem, mas em casa eu me tranco, eu me fecho porque eu estou em sofrimento, porque estou em sofrimento emocional.
mas eu tenho que passar uma imagem que está tudo bem. Isso entra justamente nesse debate do Setembro Amarelo, de não ter o julgamento, da gente ter empatia, respeito pelo sentimento do outro, porque eu também não posso medir o sofrimento a partir da minha régua, né? A forma que eu sinto pode ser diferente da forma como você sente. E a gente precisa respeitar isso. Às vezes a gente fala assim para outra pessoa, ela vem e fala, eu tô passando por um momento difícil no meu relacionamento, isso. Aí o outro fala assim, não, mas isso não é nada. Por que você tá assim? Não dá importância para isso. A gente precisa ter empatia para validar o que o outro está sentindo, para compreender o que o outro está sentindo. Porque também nem sempre a gente vai saber acolher, né, Poli? Às vezes a gente não está preparado também para o que o outro está nos trazendo. Mas se a gente oferece respeito, já é o básico. A gente já consegue acolher. Sem julgar o comportamento do outro. Porque tem pessoas que conseguem viver a sua problemática, por exemplo, e ficar calada, viver um dia de cada dia, né, ali, quieta, sem demonstrar algum tipo de sentimentos, né? Mas tem pessoas que quando está bem, está num pico altíssimo, felicíssimo ou felicíssima. Mas quando está no pico baixo, realmente é fundo do poço. E aí chora, sofre, né? Coloca o ambiente, de repente, também de trabalho ali, né? Um pouco meio que no negativo, triste. Parece que não caminha, um exemplo, né? Parece que só vai pra frente quando tá no pico alto. Mas aí o que acontece? Você tem que aprender a respeitar também esse sentimento de pessoas que tem um pico elevadíssimo e também aquele tipo de pessoa que não é de demonstrar. Mas muitas vezes as pessoas que não são de demonstrar, não entendem as pessoas que são, como que eu posso dizer? Não é questão de demonstrar, é questão de como é que eu posso colocar, Poliana? São mais sentimentais? Não seria demonstrar? De que torna isso claro, visível para os outros, né? Isso. Como que alguém consegue compreender um comportamento desse se o dela é totalmente o contrário? É onde geralmente existe muitos conflitos, até dentro da própria casa, onde algum dos familiares quer desabafar, quer falar o que está sentindo, mas automaticamente, de repente, é reprimido. Isso. E aí tem que voltar, se trancar, calar, chorar, bater a cabeça, gritar. E aí desiste e não procura nenhum profissional e volta tudo estaca zero. Exatamente. Porque aí a pessoa, sempre que vai falar sobre o seu sentimento, porque tá triste, porque tá mal, vem alguém julgando e falando, não, você não precisa estar assim. Fica bem, fica feliz. Mas não é dessa forma que funciona. A gente precisa entender, compreender que nós, seres humanos, nós não estamos bem o tempo todo. Ninguém está bem o tempo todo. E ninguém é feliz o tempo todo. A gente precisa compreender isso, que problemas existem, que tristeza faz parte também. Compreender o nosso sentimento, a nossa emoção. E quando o outro vir a mim, que eu acolha isso. Não julgue o que o outro está sentindo, porque eu não sei. Eu posso imaginar como que o outro se sente, mas eu não sei, porque eu não sinto como ele sente. Ótimo. E às vezes a gente analisa dessa forma. Mas isso, para mim, não é sofrimento. Mas para o outro é sofrimento. E o respeito, a empatia parte disso, de entender que cada um sente de um jeito, cada um vive o que pode ser muito ruim para você, talvez para mim não é tão traumatizante e ruim, e eu vou lidar com aquilo de outra forma. Tudo depende da forma como a gente enfrenta e lida com as coisas. É verdade. Olha, tem aqui a participação da Silene Max. Oi, Silene, bom dia. Linda, maravilhosa, gosto muito da Silene. E ela mandou aqui uma pergunta para nós, na verdade, né, para você, Poliana, nossa psicóloga, convidada especial de hoje aqui do podcast da Rádio 104. Hoje tem muitas pessoas precisando de ajuda, principalmente profissionais da saúde. Como que você vê esse comentário aqui da Silene? Todo mundo precisa de buscar ajuda, de terapia e buscar ajuda profissional. O profissional da saúde, talvez ele tenha um julgamento da sociedade muito maior, né? Porque tá ali, como que o profissional da saúde tá mal? É igual o médico, nunca pode estar doente, né? Não pode estar doente. E psicólogo também não pode ter transtorno mental. E as pessoas às vezes perguntam, mas psicólogo faz terapia? Sim, gente. Boa pergunta. Tem depressão? Você já viu psicólogo depressivo? Sim, psicólogo faz terapia. Todo mundo precisa fazer terapia. É um processo que é para todo mundo.
E as pessoas têm muito preconceito, porque acham que o profissional ele está isento daquilo ali. E na verdade não é. O que falta é o reconhecimento que precisa de ajuda. Talvez essa questão, né, que atinge os profissionais da saúde, de não procurar ajuda, de não reconhecer que também precisa procurar ali atendimento profissional. Mas terapia é para todo mundo, inclusive para psicólogos. Psicólogos fazem terapia, sim. E por exemplo, depois da pandemia, né, acredito que muitos ficaram assim traumatizados, principalmente aqueles que trabalharam à frente, né, profissionais da saúde, já pegando mais um gancho aqui no comentário da Silene, que perderam amigos, pessoas também não amigos, mas assim, pacientes. E você vê que hoje existe uma grande demanda de profissionais da saúde, da educação, né? Porque as crianças, os jovens ficaram extremamente, vejo que mais estressados, porque eles tinham total liberdade. Veio a pandemia, acabou com tudo. E agora, aos poucos, tudo passa a poder fazer de novo, mas de repente parece que com um pouco mais de agressividade, né? Com um pouco mais de estresse. Você consegue ver isso também nas redes públicas ou particulares com os seus pacientes? Sim, também. Essa questão da pandemia influenciou muito na questão de saúde mental. E a gente, óbvio, passou esse momento, mas a gente traz as marcas, as cicatrizes disso, né? As coisas que aconteceram, que marcou a nossa vida. A gente traz isso ainda. E isso influencia muito na questão de saúde mental. A questão do trabalho pode influenciar muito na saúde mental, porque ali a gente passa muito tempo no ambiente de trabalho. Às vezes, mais tempo no ambiente de trabalho do que em casa. E aí isso pode ser uma fonte de adoecimento muito forte também. É verdade, porque tá estressado, né? Sempre tá estressado. Tudo. Ó, temos aqui várias participações, perguntas, inclusive a Creuza mandou aqui mensagem pra gente, e ela mandou um áudio. Vamos ouvir aqui o áudio da Creuza. Bom dia, Creuza. Bom dia. Maria é a Creuza aqui do bairro Princesa Isabel. O que você está falando aí tá certinho, tá? Eu tava com o marido aqui. Aí. Tá, era o marido meu, tá com mais de 2 anos e meio. Os outros falavam, lá desse homem, que ele bebe muito, ele vai morrer. Mas dito certo, ele morreu, mas só que a minha consciência ali. Nossa, que triste. Eu fiquei com ele até o fim da vida dele, tá? Assim acontece, tá? Bom dia pra vocês. Tchau, obrigado. Ô, Creuza, bom dia. Mas o amor é assim, o amor ele rompe barreiras, né? O amor é lindo, ela cuidou até o último fôlego da vida, né, do esposo. Mas aí é uma questão pessoal, particular, né? Briga ali de marido e mulher, o que acontece dentro de casa é só os dois que sabem. Mas em relação a uma pessoa estar fazendo bem para o outro, isso já é outro caso também, onde entra aí a terapia com o profissional. Porque se aquilo não me faz bem e eu estou ali tentando insistir, no caso colocando o relacionamento, né? O que eu tenho que fazer? Procurar primeiro o quê? Se eu não consigo mudar esse sentimento de tristeza, depressivo, o primeiro passo é procurar um profissional. Isso. Procurar um psicólogo que vai ter esse acolhimento para o seu sofrimento. Não ter vergonha, não ter medo de procurar ajuda profissional. As pessoas têm preconceito com o psicólogo por essa questão do sigilo, principalmente para nós que estamos em uma cidade pequena. Ótimo. A questão do sigilo. Mas eu vou lá conversar com o psicólogo e ele vai... Me conhece, vai falar para todo mundo. E não é isso, né? O psicólogo, nós prezamos pelo respeito, pelo sigilo, e o nosso objetivo é contribuir para a melhora do paciente, unicamente. A gente mantém um respeito e sigilo em relação ao que ele nos traz. Ô, Poliana, outra questão relacionada aí a sofrimento, por exemplo, na sua opinião, tecnicamente falando, você como profissional da área, você já comentou há poucos que a maioria das pessoas, quem procuram fazer terapia são as mulheres, né? Maior número do público para fazer o tratamento são mulheres. Mas o número de suicídio ainda são mulheres ou são homens? Já que elas buscam mais
a terapia? É uma curiosidade importante, né? Que ela precisa também ser colocada em ênfase, em pauta, para que os homens que sentem qualquer tipo de opressão, de pressão, né? Ou de problemas, que comecem a buscar, né? Profissionais como vocês, porque senão, o que vai acontecer? A gente vai ter um grave convívio com os homens, né? Sim. Os homens, eles demoram mais para procurar ajuda, porque tem toda a questão da masculinidade, do preconceito, de que aquela questão de o homem não chora, o homem não sofre, e que vem sendo pregado culturalmente, há muitos anos isso. E aí o homem vai internalizando isso e ele tem muito mais medo de procurar ajuda. E um número importante, os homens, o número de suicídio é muito maior para os homens, mas as mulheres tentam mais. Mas os homens é 3 vezes maior. Chegou a fato. Isso, de realmente cometer o suicídio, de tirar a própria vida. Mas as mulheres tentam mais. Só que a mulher, ela tem uma facilidade maior de procurar ajuda do que o homem. Por conta de toda essa questão do preconceito em relação à masculinidade, de que o homem não sofre. E aí isso dificulta muito para que o homem procure tratamento, para que o homem procure ajuda. Mas o número de suicídio é maior em homens. Gente, isso é muito sério, muito grave, né? Muito sério. As mulheres procuram mais, né, o profissional, mas o maior número de mortes são os homens. São homens. Que loucura. E jovens também. E jovens? De 15 a 29 anos. O número é bem grande de jovens. Meu Deus. E um número também muito importante, que no Brasil, cerca de 38 pessoas cometem suicídio por dia. 38 pessoas cometem aí suicídio, tiram a sua própria vida no dia, por dia. Por dia, exatamente. É porque a gente tem uma tendência a banalizar muito esse assunto. A todos os assuntos de saúde mental a gente não dá muita importância, não procura ajuda, né? Por exemplo, se você está com uma dor no dente, você vai imediatamente ao dentista. Se você está em sofrimento emocional, você demora muito a procurar porque você acha, não vou gastar com isso, eu não estou tendo dinheiro agora para gastar com isso, a gente vê como um gasto, e não é. Mas é muito importante a gente falar sobre isso, porque, primeiramente, a questão do Setembro Amarelo, do suicídio. Quando a pessoa chega a esse extremo, imagina o sofrimento que é. Porque você pensar que a única solução é você tirar a própria vida. Porque a pessoa que comete suicídio, ela não quer tirar a vida. Ela quer acabar com o sofrimento. E imagina esse nível de sofrimento para a pessoa pensar que a única solução é essa. Imagina como está sendo sofrido. Né? A perspectiva de vida não existe ali. Porque ela pensa que a única solução para acabar com esse sofrimento é isso. E o julgamento da sociedade prejudica demais. A gente tem que ter muita empatia e respeito pelas pessoas, acolher, não julgar, né? Porque é uma questão social. O suicídio é uma questão social e de política pública que a gente precisa fazer e conversar sobre isso, falar sobre esse assunto, que é muito importante. As pessoas têm muito medo de falar sobre isso, principalmente. Mas essa campanha, ela vem justamente para falar da valorização à vida, da importância de falar sobre o tema, de promover ações que valorizem a vida, desse acolhimento para a pessoa, para o sofrimento emocional, de validar o sofrimento do outro, de ter respeito e empatia pelo sofrimento do outro. Porque a mudança como um todo da sociedade, ela vai acontecer quando individualmente eu mudar em mim alguma coisa e aí, consequentemente, eu mudo o coletivo. Né? Se a gente fizer essa autoanálise. Peraí, como que eu estou me posicionando enquanto sociedade, enquanto pessoa? Quando alguém vem falar comigo sobre isso, eu me proponho realmente a ajudar? Ou eu só julgo o que a pessoa está me trazendo? Isso em todos os ambientes, sabe? Na escola, no trabalho, como que está sendo esse meu acolhimento lá no trabalho quando alguém vem falar alguma coisa? Ou na escola, o meu colega fala alguma coisa comigo? Na igreja? É importante a gente ter essa autoanálise para que a gente melhore enquanto ser social. Perfeito. Estamos chegando aqui no final do podcast desta quinta-feira, onde nós abordamos aqui um tema importantíssimo para toda uma sociedade,
para toda uma comunidade. E a Rádio 104 FM, juntamente com o podcast Comunidade Ativa, é isso que ele quer fazer. Ele quer levar informação diretamente para sua casa, né? Diretamente para o seu estabelecimento comercial, no seu sítio, na sua chácara, fazenda, onde quer que você esteja, para que você tenha consciência das coisas que acontecem ao seu redor. Hoje nós tratamos aqui de um assunto importantíssimo, que é a saúde mental. Como anda? Você já parou um minuto do seu tempo e já fez aquela pergunta: como anda a minha saúde mental? Será que eu estou bem? Ou você para e analisa e fala: meu Deus, eu não estou bem. E já faz alguns dias que eu não estou bem, não me sinto bem. E você nem sabe o que você deve fazer. Mesmo, né, subconscientemente falando, sabendo que existem profissionais da saúde, né, como psicólogos, psiquiátricos, neuros e etc. Mas você tem vergonha, você tem medo, você se preocupa com o que as outras pessoas vão falar quando descobrirem que você está fazendo terapia. Gente, para com isso. Hoje nós tivemos aqui uma lição de vida, uma aula sobre a psicologia, sobre o comportamento do ser humano. Você tem noção de que 38 pessoas se suicidam todos os dias? São 38 seres humanos ali aflitos, doentes, tristes, como a psicóloga Poliana disse. Eles não querem, muitas vezes, morrer, mas eles querem acabar com o sofrimento. Exato. E eles colocam a sua própria vida em risco e decidem perder tudo aquilo que de repente construiu a vida inteira, ou aquilo que não foi construído, por isso desiste de acabar com essa sofrência, porque eu não consegui até hoje, não vou conseguir mais. Lembrando-se que primeiro existe um Deus para fazer milagres todos os dias na vida da gente, né? E profissionais, que é para isso que o Senhor Deus maravilhoso deixou e trouxe aqui na Terra, né? Médicos, profissionais aqui como você, Poliana, que cuidam, que ajudam, que orientam, que trabalham de maneiras técnicas para poder ajudar o comportamento humano, né? Porque vocês trabalham com técnicas, não é diferente de você chegar na sua mãe, no seu pai, na sua irmã, na sua melhor amiga e desabafar, né? Amiguinha, coleguinha, tô sofrendo por amor, ou tô sofrendo perseguição no trabalho, né? Ou tô de TPM, eu sei lá quais são as problemáticas que você vive. É totalmente diferente desabafar com amigos e com o profissional. Inclusive, eu gostaria que você comentasse a diferença de procurar um profissional e desabafar com ele, ou o melhor amigo, ou amiga, ou alguém da família. Tem diferença, óbvio, né? Tem muita diferença. As pessoas, elas banalizam muito a psicologia. Às vezes pensam assim: mas psicólogo só dá conselho? Psicólogo só escuta? O psicólogo fica muito triste com isso, porque a gente precisa entender que psicologia é ciência. Psicologia é método científico, não é desabafar, não é ouvir conselho, somente isso, não é isso. Psicologia tem métodos e técnicas científicas para a melhora do paciente. E não é a mesma coisa de você falar com um amigo, falar com a mãe, falar com o pai, não é a mesma coisa de estar ali com um profissional que tem técnica científica para isso. É importante procurar ajuda. E, inclusive, já vou deixar aqui para o pessoal refletir, você trouxe essa reflexão em relação a como que anda a sua saúde mental. Eu acrescento nesse questionamento da Poli o tema da campanha do Setembro Amarelo esse ano, que é: se precisar, peça ajuda. Porque nem sempre a gente vai conseguir lidar com tudo sozinhos. E existem os profissionais da área para te acolher e te ajudar nisso. Então, se você reconhece que não está bem, se começa a acender um alerta na sua cabeça, procure ajuda. Peça ajuda. E eu deixo o tema da campanha para que vocês reflitam. Como a Poli falou, como que está a sua saúde mental? E entenda que se você precisar, procure ajuda, peça ajuda de um profissional. Por isso que de vez em quando eu procuro, porque de vez em quando não sei como que fica a saúde mental. Importante. A gente fala brincando, mas estou falando sério. A gente tem que realmente procurar pelo autoconhecimento, né? Exatamente. Não é nem para questão para melhorar, porque não existe, né, a pílula da felicidade, mas é para você entender que quando você não está bem, o que você deve fazer, né? Estamos chegando ao final, solta a vinheta para a gente fechar aqui o programa de hoje com chave de ouro. Comunidade Ativa.
jornalismo, notícias, entrevistas e prestação de serviços. Um programa feito com a participação da comunidade. A apresentação Poliana Martins. 11h13. Por aqui nós já vamos encerrando a Comunidade Ativa desta quinta-feira. Agradecendo a Deus pela oportunidade, né? Agradecendo aí a psicóloga Poliana Santos, que não mediu esforços, aceitou o convite da nossa equipe e imediatamente, né, se propôs a vir falar de um tema importante que é pouco falado, né, pouco debatido, infelizmente ainda, mas eu tenho certeza que o primeiro passo a gente está dando e é assim que a gente vai fazer a melhorar o nosso país e conscientizar pessoas que existe tratamento para tudo, né? Inclusive para, né, a nossa mente. Conversei hoje com a psicóloga Poliana Santos, ela que atende pela CREC, Corregedoria Regional de Educação, a todas as escolas de jurisdição estadual aqui do município de Alta Floresta do Oeste, Rondônia, realizando acolhimento aos alunos e servidores quando encaminhados para ela. Ela também faz trabalho de prevenção à saúde mental nas escolas, como palestras, oficinas, grupos e outros. Temos aí a alegria de compartilhar conhecimentos nesta quinta-feira com todos. Quem puder, compartilhe esta live, compartilhe também, logo mais estaremos posteriormente divulgando nas plataformas digitais do Floresta Notícias. E é muito bom que você leve essa informação, principalmente a pessoas que você conheça e que passe por algum tipo de problema, né, ou mental, ou depressivo, ou comportamental. A gente agradece a você, Poliana, né, pela participação. Eu gostaria que você fizesse suas considerações finais e, mais uma vez, com ênfase, né, convidar, né, para todos que sofrem algum tipo de transtorno mental ou que sente que não está indo muito bem, que ligou o alerta vermelho, que procure um profissional para que esse número aí possa reduzir cada vez mais, né? Exatamente. Muito obrigada. Obrigada, Poli, pelo convite. O pessoal da rádio, muito obrigada pelo acolhimento aqui. Agradecer também a minha chefe lá da CREC que me liberou, a Andréia e a Nadir, por terem me liberado para estar aqui falando sobre esse assunto, que é de muita importância, não só no mês de setembro, mas a gente precisa ter esse olhar para a saúde mental em todos os meses do ano. Entender principalmente que sem saúde mental a gente não tem saúde, a gente não tem qualidade de vida, por isso que é muito importante a gente falar sobre o assunto e principalmente entender que quando a gente precisa, é importante procurar ajuda, é importante reconhecer quando não está bem e buscar a ajuda do profissional da área. Eu espero que vocês tenham essa reflexão individualmente sobre como anda a sua saúde mental, como você está com as suas emoções e sentimentos, e entender que o tratamento ele pode te ajudar muito em todas essas questões. É isso, muito obrigada. E quando a Poli me convidou, fiquei muito feliz, porque eu falei para ela, Poli, todos os lugares que me chamam para falar de saúde mental eu quero ir, porque é exatamente isso. É falando que a gente vai aprendendo, que a gente vai mudando algumas culturas sociais. É verdade. Obrigada. Eu que agradeço, um beijo, linda, maravilhosa. Poliana, uma já é boa, imagina duas. Olha aí, duas é demais, Brasil. Muito obrigada, Poli, minha xará linda, psicóloga, grande profissional. Obrigada aí a toda a minha equipe, né? A nossa diretora geral, Joslaine Dias. Também a nossa assessora, Cleusa Tolotti, nosso produtor, diretor Rudinei Esbalchira. Afinal de contas, ninguém é bom sozinho. E se esse podcast, né, está caminhando de uma maneira maravilhosa e especial, porque tem muitas pessoas que trabalham com a gente. E trabalhar em equipe é diferente de trabalhar em equipe. Porque eu não sou boa sem a minha equipe. Então, um beijo a todos que nos acompanharam até o presente momento. Semana que vem a gente volta com muito mais podcast. O que teremos para semana que vem, produção? Não, não fala não. Fala não que a gente vai falar durante a semana. Segura a língua de louro. Logo mais, no Floresta Notícias, o site, você vai acompanhar a nossa matéria, a nossa programação na íntegra. E também pode nos adicionar aí, Rádio 104 FM, AFO, começar a seguir a nossa programação. Eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Poliana Martins, radialista também, dá uma moralzinha aqui pra tia Popô, claro, né? E compartilha com o máximo de pessoas que você conheça, porque é um tema muito importante e realmente faz parte aí do nosso dia a dia. Semana que vem a gente volta com mais edição do podcast no Comunidade Ativa pela minha, sua, nossa Rádio 104 FM, a queridinha da cidade. Fica com Deus, gente. Tchau, tchau. Tchau.